Olá, companheiros, que Jesus possa nos abençoar, nos trazer força, coragem, ânimo, e Deus possa abençoar os nossos melhores propósitos e melhoria individual. Que a nossa reunião possa transcorrer num clima de paz, serenidade, harmonia, e possamos cada vez mais aprender o Evangelho do Cristo para aplicá-lo em nossas vidas como remédio necessário que necessitamos tomá-lo diariamente em doses homeopáticas até que alcancemos a cura total. Nós vamos falar do capítulo 17, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós vamos falar especificamente da parábola do semeador, que está narrada em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. E começa dizendo: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes brotaram porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e, finalmente, outra parte caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Volto a repetir, está registrado em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Essa parte que nós iniciamos a leitura agora, que está em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23, é o desenvolvimento da parábola que Jesus menciona à frente, da passagem que Jesus conta à frente do semeador. Então ele começa a desdobrar quem serão os personagens e os objetos de estudo dessa parábola. Ele começa pontuando que aquele que escuta a palavra e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, aquele que recebe a semente ao longo do caminho, que passa e ouve a palavra de Deus e não lhe dá muita atenção e segue em frente, né? Aquela palavra nenhuma significação maior tem para ele, né? E ela, do mesmo jeito que ela entrou, ela retorna sem causar a ele nenhum impacto ou reflexão maior. Aquele que recebe em meio às pedras é o que escuta a palavra, que recebe com alegria no primeiro momento. Vejam bem, essa passagem evangélica que coloca aqui, Jesus, quando ele fala por parábola, ele conta uma história, basicamente, que a princípio, ao olhar muito rapidamente, sem maior exame, a gente acha que é alguma história que não tem nenhuma significação ou nenhuma implicação conosco, não nos fala mais de perto. Mas quando a gente vai se situando dentro da parábola, nós como personagem, e Jesus contando a história, nós nos inserindo nessa história, nós vamos percebendo que nós somos personagens participantes da história em que Jesus contava. Ele dá o exemplo daquele que recebe a semente ao longo do caminho, somos nós que ouvimos a palavra de Deus, mas não damos muita atenção. No segundo momento ele fala daquele que recebe em meio às pedras, né? Que no momento a palavra de Deus causa bastante alegria. No primeiro momento, com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Então ele já coloca uma condição para nós,
que aquele que ouve a palavra de Deus, as suas palavras têm que criar raízes. Então já dá um primeiro momento, um primeiro passo para que a gente possa fazer bom proveito dessa palavra. É ouvir e arraigá-la em nós, criar raiz em nós. Mas não tendo nele raiz, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, mais uma condição, Jesus fala que a palavra de Deus deve criar em nós raízes e deve frutificar, né? Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que ele presta atenção. Então, mais uma condição que Jesus coloca: ouvir a palavra, prestar atenção, fazer nele raízes e depois produzir. São as situações que Jesus coloca quando nós ouvimos a palavra de Deus. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, lhe presta atenção e em quem ela produz fruto, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Está em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. E logo depois vem o desenvolvimento dessa passagem feita por Kardec, quando ele coloca aqui a palavra, ele coloca aqui os espíritas inseridos nesse estudo. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes. Quantas pessoas há com efeito para as quais ela não passa de letra morta, e como semente caírem em pedregulho, nenhum fruto dá. Algumas pessoas acham que as palavras de Deus são palavras mortas, que não tem nenhuma significação e que não deve nem lhe prestar a devida atenção, nele não causa raiz, não tem nenhuma significação maior. Não menos justa a aplicação encontra aí nas diferentes categorias de espíritos. Então ele está falando diretamente conosco. Muitos muitos atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tira deles. Aquilo que a gente sempre gosta de frisar. Quantas pessoas são dentro da doutrina são trazidas, fascinadas pelo fenômeno, mas não enxerga no fenômeno uma significação maior. E todo o arcabouço da doutrina, ou melhor, todo o conjunto da doutrina é voltada sempre para a transformação moral. Sempre. E os fenômenos mediúnicos não são diferentes. Quando nós observamos um fenômeno mediúnico, não devemos estar impressionados com o fenômeno em si, mas que consequências, que ensinamento ele traz para nós. Mas muitos espíritas ficam só na superficialidade do fenômeno, sem tirar dele as lições necessárias. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais se interessam quando lhes satisfazem a imaginação. Ou seja, quando nós vemos uma comunicação mediúnica, uma mensagem espiritual, enxergamos nela uma beleza sem par, mas nenhuma aplicação a nós. Quanto muito nós vemos essa mensagem que seria bom para fulano, mas se a mensagem caiu em nossas mãos é porque ela é dirigida a nós. E devemos tirar dali o que aquela mensagem traz de bom para nós, qual é o ensinamento que ela encerra no seu corpo, no seu conteúdo, para que a gente possa tirar sempre proveito para a nossa melhoria moral. Os que recorrem muito bons conselhos admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Então, Kardec conclui dizendo: aqueles finalmente para os quais essa instrução são como a semente que cai em boa terra. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, que lhe presta atenção, que finca em si as suas raízes e dali começa a frutificar em cima daquilo que aprendeu, principalmente na sua reforma íntima, mas também na reforma ou na melhoria de tudo que está à sua volta, desde alguns companheiros, como a situação que o cerca, o ambiente de trabalho. Tudo isso quer dizer que a palavra de Deus encontrou em nós o eco necessário quando nós abraçamos as palavras de Deus e não nos deixamos abater ou ser aniquilados pelos reveses da vida, mas os enfrentamos de cabeça e peito erguidos
porque sabemos que tudo na nossa vida são fases que precisamos passar, são etapas que precisamos alcançar, vencê-las com muita garra, com muita disposição e sabendo, conforme aconselha Emmanuel, né? Aconselhou Emmanuel a Chico Xavier, e nós tiramos disso também, devemos tirar também desse ensinamento, tudo passa, tanto o que é agradável quanto o que não é agradável. Então que a gente possa sempre conviver, fazer, nos encaixando, melhor dizendo, na parábola do semeador, como aquele que ouviu a palavra de Deus, deu atenção, enraizou dentro de si e a partir daí começou a frutificar, dando frutos 60, 100, 60 ou 30 por um, na medida que nós consigamos produzir, na medida do nosso alcance espiritual. Aquilo que já podemos produzir será contado muito bom, por quando for produzido com coração e com máxima dedicação. Obrigado a todos.